Bom, Shabbat Shalom a todos. Hoje é um sábado muito especial para todos nós do Grande Oriente Urbet Orbe, porque é dia 7 de janeiro, ou seja, é o primeiro dia 7, cai no primeiro sábado, Shabbat, e do ano 5777, que é o milênio profético, né? Nós estamos vivendo o milênio profético. Então, essa gravação será uma gravação com toda a segurança, abençoada, avracá grande para todo mundo, né? Porque dia do mês, dia da semana e o dia e o último número do mês, do ano, é tudo 7. 7 é a complenitude do Eterno, né? Então o Eterno precisou de 7 dias para criar, abençoar e descansar. Muito bem. A nossa ideia hoje, né, é começar esses vídeos das nossas instruções de sábado. O Grande Oriente Urbe et Orbe, ele tem essa metodologia que é uma metodologia anglo-saxônica. Ou seja, temos o templo, sim. Usamos o templo, sim, mas para trabalhos ritualísticos, né? Para estudos maiores, mais profundos, nós temos a nossa Beit Midrash, que fica aqui nesse jardim bacana, onde nós nos desenvolvemos com mais liberdade. E da onde vem essa ideia de nós termos um lugar para o encontro com todos e um lugar para nós nos encontrarmos para estudos específicos? Aí nós temos que retroceder na história 650 anos antes de Cristo, ao primeiro grande sábio grego chamado Tales de Mileto, né? Então Tales de Mileto, ele foi o grego que ele tirou essa questão do Deus fazer o sol, o Deus fazer a chuva, foi o pai da meteorologia, vamos assim dizer. E ele já tinha essa ideia que para alguns ele podia falar em público, para outros ele tinha que falar em particular. E isso ficou mais profundamente arraizado na doutrina da sabedoria grega, né? Na sofia grega, né? Sofia helênica, sabedoria grega, com Aristóteles, né? Porque Aristóteles ele ia ao Aerópago, né? Ele ia a Atenas e falava em público, e quando ele falava em público, esse conhecimento era chamado de exógeno, ou seja, ele falava para todos que estavam fora, exo, os que estão fora. E quando terminava aquela palestra dele, no Aerópago, alguns ele convidava para a sua casa, para os jardins de sua casa, onde ele desenvolvia mais o trabalho específico, tá? Então no Aerópago, de forma exógena, ele falava para o público sobre alimentação, sobre como tratar os irmãos, como cozinhar, assuntos de higiene e etc. E quando ele chamava aquele grupo menor para a sua casa, ele chamava de exógeno, ou seja, interno, né? Internamente ele discutia assuntos mais fechados. Então, por isso que esse daqui é um grupo esotérico, com S, porque nós estamos em um grupo pequeno e vamos discutir assuntos relacionados ao misticismo, aquilo que a gente não pode falar para todos, que é o assunto exotérico com X. Entende? Então, aqui nós temos esse hábito, que é um hábito muito salutar, que eu considero. Nós temos as reuniões em templo, que são reuniões exotéricas. Então ali o aprendiz que acabou de entrar no Oriente, ele tá aprendendo como sentar, como ficar em pé e a ordem, como fazer a ritualística, como segurar um bastão, como dar uma palavra de comando. Agora, quinzenalmente nós nos reunimos aqui
a gente poderia até dizer nesse Gan Eden, né? Nesse Jardim do Éden aqui, né? Tão bonito o jardim, para discutir assuntos esotéricos com S, tá? E o assunto que nós vamos começar nossa primeira reunião esotérica com S, esotérica, é relativo a uma coisa muito importante na maçonaria chamada telhamento, tiling, em inglês, Tyler, né? Tyler é a cobertura, né? Então, nós vamos discutir essa questão do telhamento. A princípio, vocês estão com as instruções, né? Todo irmão recebe sempre uma instrução. Essa instrução é bem detalhada do Oriente, tá? Não sei se a câmera consegue pegar mais perto, pegou? Tá? Então ela é detalhada, ela é também numerada, para que cada irmão fique. E nós debatemos isso. Nós vamos até um determinado ponto de discussão que nós achamos que é conveniente para os irmãos que nos acompanham, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, desenvolver conosco esses segredos e mistérios. Em um determinado ponto, nós vamos parar. O Roche Lucas, que é o comandante em chefe das gravações, né? Roche em hebraico é cabeça, né? É um grau bastante avançado na maçonaria cabalista. O Roche Lucas, então, irá nos tirar da gravação, mas os irmãos que se interessarem em continuar os estudos, ele tem um endereço eletrônico, tanto do Facebook como do e-mail do Oriente, né? Ele poderá fazer e vir nos visitar, né? Vir nos visitar, continuar seus estudos conosco, né? O conceito que todos os irmãos têm aqui, o Tiago, o Pedro Paulo, o Eduardo Júnior, o Dr. Edson, né? Os irmãos, eles sabem que a gente instrui aqueles que nos procuram como instruído nós um dia formos, né? Então, vamos começar então o estudo do telhamento, né? Então, a primeira pergunta, né? Nós já vimos que o maçom, ele tem a arte de responder com perguntas, né? Então, a primeira pergunta colocada ao maçom é essa: sois maçom? Né? Então, essa pergunta, sois maçom? É do conhecimento público. A gente vê, inclusive, em automóveis, etc., escrito isso no vidro, né? Eu já vi várias vezes, né? Meus irmãos como tal me reconhecem, né? Que é essa sigla que está aqui, meus irmãos como tal, que está na instrução de vocês. Mas nós sabemos que isso não é a intenção do telhamento. A intenção do telhamento é exatamente isso daqui. Tá? Então, essa sigla MIRCTMR, que aparece na instrução, na realidade ela quer dizer Mens Incorporitatum Molem Regit, ou seja, a mente rege a grande massa corpórea. Tá? Então, qual é a primeira identificação de um irmão maçom? É que o irmão maçom, ele não é regido pela força, ele não é regido pelo instinto animal, ele é regido pela inteligência, pelo seu conhecimento. Então, esse é o primeiro sinal que, para alguém ser maçom, tem que combater a sua própria ignorância. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje para estudar e aprender. E com certeza eu aprendo de vocês, vocês aprendem de mim, vocês aprendem entre vocês. Por isso que, além desse grupo, nós temos outros grupos de estudo, né? A segunda pergunta é uma pergunta muito importante, tá? Que também caracteriza o maçom. De onde vindes, meu irmão? Ou seja, é uma pergunta que caracteriza que o maçom, ele é um peregrino. O maçom, ele tem o poder disciplinar de controlar a arte de sair e chegar.
Então, o maçom, ele sabe sair da doença para a saúde, ele sabe sair do nervosismo para o equilíbrio e para a calma, ele sabe sair de uma inimizade para uma profunda amizade, ele sabe ser chamado de bode na rua e ao mesmo tempo ele sabe da utilidade que um bode tem na sociedade. Bode é até um elemento bíblico, né? Que se não fossem os bodes, no antigo Israel não haveria purificação dos pecados. Não é isso, Tiago? Você que é pastor, né? Os Azalel, né? Já pensou se não tivesse bode? Então, quando o maçom é chamado de bode, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, não, se não fosse o bode, não haveria expiação de pecados. Né? Então, esse é o maçom. Então, de onde vindes? Ou seja, eu sou um peregrino. Tá? Ele vai responder, de uma loja de São João justa e perfeita. E o que é uma loja de São João? Né? São João nesse caso o Batista, não é São João Divino, São João o Batista, a festa de junho, né? Ele é aquele que anuncia as boas novas. É aquele que conseguiu identificar, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa, na realidade, é a primeira constatação bíblica de que há um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o maçom é aquele que, vindo de uma loja de São João, ele sabe dizer, ali está uma coisa errada, onde eu posso atuar através das minhas ações, do meu conhecimento, e melhorar aquela situação. Então, se aquela pessoa precisa de uma palavra, a minha palavra pode ajudá-lo. Né? E aí aparece pela primeira vez na história maçônica, né, a questão do justo e perfeito. Isso é muito importante entender que isso é um conceito bíblico, é um conceito que está na Torá, sabe? Eu sei que a preguiça de muitos veneráveis em aprender os levam a dizer que não existe relação nenhuma entre a Torá e a maçonaria. Ou seja, procuram fazer com que os irmãos nadem na ignorância da perpetuidade. Isso é errado. Né? A maçonaria ela é toda centrada ao redor da Cátedra de Salomão. E Salomão representa, em termos bíblicos, a sabedoria do Eterno na Terra. Né? Então nós queremos todos ser tipo Salomão, ter a sabedoria do Eterno. Em hebraico, justo e perfeito é Tzadik Tamim. Tá? Então o Tzadik, né? O justo, o que é Tzadik? Tzá é colocar de lado. Ka, em hebraico, Kof, é macaco, é o lado animal. Então, justo, Tzadik, é aquele que consegue colocar o seu lado animal separado do seu lado humano. Ele consegue tirar o lado animal. Então, o maçom é aquele que não vai reagir na força. Ele vai reagir com a força da sabedoria que o Eterno lhe dá. E Tamim vem do verbo tamer, que tamer é completar. Tá? Então, o perfeito é aquele que é completo. Então, uma loja justa e perfeita é onde os irmãos juntos tiram o seu lado animal, o seu macaco de lado, todos vão confraternizar entre irmãos e ao mesmo tempo vão se complementar. O que eu sei, eu complemento o que falta a você, o que o Tiago sabe, complementa o que falta a mim. Tá? Então, vamos continuar a nossa instrução sobre telhamento, mas pedindo que o Roche Lucas, então, eu desejo a todos um Shabbat Shalom, vocês também, né? Desejam a todos que estão nos assistindo. É um Shabbat importante, primeiro sábado, primeiro dia 7 do profético milênio 5777. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.